Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é dia 20 de março, terceiro domingo do tempo da Quaresma. E o evangelho para hoje é Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a divulgar o evangelho. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, pois se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, antes de comentar o texto do Evangelho, vale a pena olhar a primeira leitura e ver nela a figura de Moisés diante da sarça ardente. Moisés é um homem que foi criado como egípcio, que se comportava como egípcio, se vestia como egípcio, tinha costumes de egípcio, porém ele sabia que não, dentro dele havia uma pergunta, né? Será que eu sou realmente egípcio? E como encontrar a sua verdadeira identidade? Moisés é este homem que vive uma busca de identidade. E esta busca de identidade vai acontecendo à medida também que ele busca encontrar a Deus. E o texto de hoje mostra Moisés diante da sarça ardente, uma espécie de uma planta que queimava sem se consumir. Ele tem curiosidade, se aproxima, porém o Senhor diz a Moisés: Moisés, não é uma questão de curiosidade, a questão será uma outra. Tire a sandália dos pés, porque nós vamos dialogar. Trata-se de um momento místico, então não é que vai imperar a curiosidade. O que vai acontecer aqui é um diálogo entre Deus e o homem. E aí Deus fala a Moisés a partir de coisas muito interessantes e usa verbos muito humanos. Eu vi a aflição do meu povo, o verbo ver. Eu ouvi o seu clamor, veja como Deus se faz humano. Conheço os seus sofrimentos, o verbo conhecer. E depois desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Quer dizer, Deus não acompanha o sofrimento humano à distância, sem tomar parte, mas Deus se manifesta de alguma maneira e Deus diz a Moisés: e você será a pessoa que eu vou enviar em meu nome para realizar essa libertação. E Moisés, e agora? Como acontecerá isso? Se perguntarem quem é o Deus que está me enviando, o que é que eu digo? Aí vem o segundo momento, que é a revelação do nome de Deus. Eu sou aquele que sou. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, Deus pede a Moisés que faça uma intervenção em nome dele. O Evangelho de hoje vai nos falar sobre as grandes tragédias do mundo. E, dentro dessas tragédias, a pergunta: onde está Deus? O povo do Antigo Testamento, a primeira leitura fala de um povo que viveu mais de 400 anos escravizado. E se perguntava: onde está Deus? E Deus diz a Moisés: eu vi, eu ouvi, eu conheço de perto o sofrimento, eu não estava alheio a nada disso. Mas agora eu preciso de alguém que possa, em meu nome, realizar esta libertação. É interessante que
Deus, que a gente se pergunta, onde é que está Deus no meio desta guerra agora? Por que Deus não intervém? Por que não resolve esta guerra agora? Onde é que está Deus? E nós esquecemos de pensar na responsabilidade humana. Muitas tragédias que vêm sobre nós são consequências de nossas escolhas. E às vezes são coisas que os outros, fardos que os outros impõem sobre nós. Então a palavra de Deus nos interroga sobre as grandes catástrofes e angústias do mundo. Por que elas acontecem? Vejam que no Evangelho, algumas pessoas vieram trazendo a Jesus notícias sobre alguns galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios, uma morte horrível. O sangue dos homens misturado com o sangue dos animais. Trazem esta notícia e dizem a Jesus logo, olha, eram galileus. Quer dizer, será que aconteceu isso com eles porque eles eram pecadores? Porque esta era a lógica para explicar as tragédias. Se alguém sofreu isto, é porque vinha cometendo algum tipo de pecado, não é? E Jesus quebra toda esta lógica, não é? Quando ele conta uma outra história, porque eles vêm acusar os galileus, porque eram de uma região que se misturava com os pagãos, e o próprio Jesus era galileu, talvez uma tentativa de diminuí-lo, ou talvez uma tentativa de que Jesus declarasse alguma coisa contra a invasão romana, e que eles teriam um motivo para denunciar a Cristo. E Jesus então diz, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Nada disso. As tragédias acontecem e Jesus diz, e se vocês não se converterem, vocês vão morrer do mesmo modo, quer dizer, de modo inesperado. Vocês vão podem morrer de um modo que a morte alcance vocês sem que vocês tenham se preparado, sem que vocês tenham vivido a experiência da conversão. O mal existe no mundo, mas o mal não é Deus que coloca o mal no mundo. Jó se vê angustiado no Antigo Testamento, mas mesmo diante da dor e de tudo que lhe acontece, ele diz, eu sei que Deus é sempre bom. Eu não duvido da bondade de Deus. E não imagino que estes males que vêm sobre mim são mandados por Deus. Nada disso. Então Jesus continua a sua reflexão e diz o seguinte, aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, que não eram galileus, esses aqui eram habitantes de Jerusalém, eles também morreram por causa do pecado. Jesus lança para eles a pergunta agora tratando de habitantes de Jerusalém e não mais de gente que vivia na Galileia. Jesus diz, cada coisa que nos acontece na vida é uma ocasião para a conversão, é uma ocasião para reler a nossa história pessoal, reler a nossa vida à luz da fé. Deus nos trata como adultos e não como crianças. Não é que Deus venha resolver os problemas diretamente e trate o mundo como se nós fôssemos assim uma espécie de fantoches e ele pudesse ou ele quisesse lá de cima mexer com tudo e resolver as coisas ao seu modo. Não se trata disso. Deus nos trata como gente adulta. Deus escuta o clamor, vê o sofrimento humano e envia pessoas que devem dar frutos. É tanto que o final do Evangelho termina com a história da figueira que não estava dando frutos. Essa parábola mostra a paciência de Deus, em primeiro lugar, e mostra também que Deus espera que possamos dar frutos. E o nosso fruto acontece justamente quando nós tomamos para nós a responsabilidade sobre as coisas que acontecem no mundo. Porque por trás desta guerra, por exemplo, estão pessoas que se consideram bons cristãos. E por que estão fazendo guerra? Por que toda essa guerra está acontecendo, não é? Não vamos entrar nestas questões, não é? Mas vejam que o Evangelho nos fala, não é? Devemos reconhecer nossa responsabilidade em todas as coisas e não culpar a Deus pelos males que nos acontecem. Às vezes alguém se pergunta, o que eu fiz para receber esse mal? Por que isso está me acontecendo? Eu atirei pedra na cruz, alguém pode dizer, não é? Às vezes os males nos alcançam por escolhas erradas que fazemos. E às vezes simplesmente nos alcançam porque
por circunstâncias de pessoas com as quais estamos cercados, né? Gente maldosa ou coisa ruim, que pode acontecer mesmo, né? Às vezes são os outros que nos causam males ou dores. Amados irmãos e irmãs, o texto do Evangelho de hoje nos faz pensar. Possamos meditar sobre esta história da figueira que não dá fruto e olhar o quanto Deus é paciente. Enquanto aquele homem queria cortar a figueira e vamos cortar, essa figueira só está ocupando espaço. Então o Senhor diz, não, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, quer dizer, vou dar mais espaço para ela, vou colocar adubo, vou incentivá-la para que ela possa dar frutos. A figueira era uma árvore selvagem que não precisava dessas coisas, quer dizer, Deus dá além do que ela precisa para que ela possa produzir frutos. Amados irmãos e irmãs, possamos hoje meditar sobre esses textos e contemplar também a segunda leitura, quando o apóstolo Paulo diz que todos receberam as graças de Deus no Antigo Testamento, no caminho para a libertação, saindo do Egito para a Terra Prometida, mas nem todos agradaram a Deus. Alguns desagradaram a Deus e morreram e ficaram no deserto. Para mostrar que Deus oferece a todos a sua bondade, o seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. E todos experimentamos, mas os frutos às vezes aparecem, às vezes não aparecem. Amados irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude a viver uma semana a partir desses textos que acabamos de contemplar. Olhando a primeira leitura, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de rezar com profundidade. Tira a sandália dos pés, o lugar que pisas é santo. Escutar a voz de Deus que nos envia para sermos instrumentos dele e para sermos instrumentos de libertação na vida das pessoas. Libertar as pessoas dos males. Depois, escutar essa revelação do nome de Deus. Deus é. Eu sou aquele que sou, né? Então, Deus se revela como verbo, como ação no meio da humanidade e para a humanidade. Depois, olhar a segunda leitura e pedir a Deus que nos dê a graça de sermos fiéis aos bens e às graças recebidas. E do Evangelho, pedir ao Senhor que nos dê a graça de não julgar as tragédias acontecidas com os outros. Ah, isso aconteceu com fulano porque ele merecia, ele procurou isso. Não julgar as tragédias acontecidas com os outros, porque algumas tragédias acontecem e não temos explicações para elas, não é? Simplesmente acontecem. Crer no amor de Deus, que está em todos os lugares, e crer que, se nós dermos os frutos necessários, nós seremos capazes de frear o mal ou amenizar o sofrimento daqueles que passam por perturbações por conta da ação do mal no mundo. E o Senhor nos dê a graça de um bom domingo. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.